Milionário retorna à sua antiga casa abandonada em busca de memórias, mas ao abrir a porta, encontra sua ex-esposa vivendo ali com quadrigêmeos que ele jamais soube que existiam. O que acontece depois deixa todos em choque e muda para sempre o destino daquela família. O sol de março caía como mel dourado sobre os telhados de telhas coloniais de Campinas, criando sombras alongadas que se estendiam pelas ruas de paralelepípedos como dedos nostálgicos do passado. Ricardo Mendes ajustou os óculos de sol enquanto seu BMW preto deslizava pelo caminho sinuoso que levava à fazenda de seus avós. 20 anos. Haviam-se passado exatamente 20 anos desde a última vez que pisou naquela terra que cheirava a terra molhada e jasmim. Aos 55 anos, Ricardo havia construído um império empresarial nos Estados Unidos que muitos invejavam. Seus escritórios em Manhattan tinham vistas panorâmicas do Central Park. Seus ternos eram feitos sob medida em Milão e seu nome aparecia regularmente na Forbes. No entanto, sentado naquele carro que se aproximava da propriedade familiar, sentiu um vazio estranho no peito, como se todo aquele sucesso fosse apenas uma armadura brilhante que escondia algo fundamental que havia perdido pelo caminho. A fazenda apareceu diante dele como uma miragem do tempo. As paredes de taipa rebocadas de branco erguiam-se majestosas, embora evidentemente precisassem de manutenção. As buganvílias roxas derramavam-se sobre os muros como cascatas de cor. E o portão de ferro forjado, enferrujado, mas ainda elegante, guardava a entrada como um sentinela silencioso. Ricardo desligou o motor e permaneceu imóvel por um momento, respirando profundamente o aroma que havia perseguido seus sonhos por 2 décadas, uma mistura de jasmim, terra molhada e algo indefinível que só existia nas lembranças da infância. Ele tinha vindo para vender. A decisão estava tomada, os papéis preparados e já tinha contato com vários empreendedores imobiliários interessados em transformar a propriedade em um moderno complexo residencial. Era o lógico, o prático. Ricardo Mendes não guardava lugar para sentimentalismos em sua vida empresarial, e essa transação não seria diferente. Ou era o que havia repetido para si mesmo durante todo o voo de Nova York. Caminhou em direção à entrada principal, seus sapatos italianos rangendo na brita do caminho. A porta principal de madeira entalhada, que ele lembrava como imponente na infância, agora parecia menor, mais humana. Procurou as chaves no bolso interno de seu paletó, chaves que havia guardado por anos como um talismã sem propósito, e abriu lentamente. O silêncio o recebeu como uma carícia conhecida. Os raios do sol filtravam-se pelas janelas altas, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar como minúsculos bailarinos. O piso de ladrilho hidráulico brilhava fracamente sob seus pés, cada azulejo contando histórias de gerações que haviam caminhado sobre eles. Ricardo fechou os olhos e, por um momento, acreditou ouvir a risada de sua vovó Helena preparando pão de queijo na cozinha, o som das conversas de mesa que se estendiam até altas horas da noite, os passos apressados de seus primos correndo pelos corredores durante as férias de verão. Mas havia algo diferente, um aroma que não pertencia às suas lembranças, algo fresco e presente que contrastava com o cheiro de tempo parado que esperava encontrar. Dirigiu-se à cozinha, seguindo aquele rastro olfativo que o intrigava, e então o viu. Um vaso com cravos frescos sobre a mesa de madeira antiga. Seu coração parou por um segundo. Alguém estivera ali recentemente. Alguém ainda morava na casa que ele acreditava abandonada. O som de risadas infantis chegou do quintal como uma melodia impossível. Ricardo caminhou até a janela que dava para o jardim, seus passos agora mais cautelosos, e o que viu ao espiar mudou sua vida para sempre.
4 crianças de aproximadamente 7 anos brincavam entre as laranjeiras, suas risadas cristalinas preenchendo o ar de uma alegria que não havia escutado naquela casa desde sua própria infância. 3 meninos e uma menina, todos com o mesmo cabelo castanho escuro, a mesma altura, a mesma forma de se mover. E então ele a viu. Isabela emergiu de entre as árvores como uma aparição de outro tempo, mais real, tangível, mais bonita do que ele se lembrava. Seu cabelo castanho, agora mais longo, brilhava sob o sol da tarde, e seus olhos, esses olhos que ele havia tentado esquecer por 20 anos, o encontraram através da janela como se ela estivesse esperando sua chegada. O mundo parou. O tempo se fragmentou em 1000 pedaços de cristal que refletiam lembranças, arrependimentos, perguntas sem resposta e uma emoção tão intensa que Ricardo teve que se apoiar no batente da janela para não cair. Isabela sentiu o olhar antes de vê-lo. Era uma sensação familiar, como se uma parte de sua alma tivesse reconhecido uma presença que esperava há anos sem admitir. Quando levantou os olhos para a janela da cozinha e viu a figura masculina recortada contra a luz, seu mundo cambaleou como um edifício em um terremoto silencioso. "Crianças, vão lavar as mãos", conseguiu dizer com voz trêmula, sem desviar o olhar da janela. Os 4 pequenos obedeceram sem protestar, acostumados à rotina da tarde. Isabela caminhou lentamente para a casa. Cada passo uma decisão consciente de enfrentar o passado que havia batido à sua porta. Ricardo a esperava no limiar, que conectava a cozinha com o quintal, imóvel como uma estátua de sal. Os anos haviam sido generosos com ele. Seu rosto mostrava a maturidade de um homem bem-sucedido. Linhas de expressão que falavam de decisões importantes e responsabilidades. Mas ele conservava aqueles olhos escuros e intensos que haviam sido sua perdição e sua salvação no passado. Seu terno impecável contrastava dramaticamente com os vestidos de algodão e as mãos manchadas de terra que Isabela havia adotado como uniforme de sua nova vida. "Isabela", murmurou ele, e o nome dela soou diferente em sua voz, mais profundo, carregado de uma emoção que ele não sabia como interpretar. "Ricardo", respondeu ela, mantendo distância, estudando o rosto dele como se fosse um mapa para um território perigoso. "Não esperava, quer dizer, pensei que enviaria outra pessoa para verificar a propriedade." O silêncio se estendeu entre eles como uma ponte frágil sobre um abismo de anos perdidos. Ricardo observou o rosto da mulher que um dia amara com uma intensidade que quase os havia destruído a ambos. Isabela havia mudado. Havia uma serenidade nova em suas feições, uma força que ele não lembrava, mas também algo em seus olhos que falava de batalhas travadas em solidão. "Há quanto tempo você está morando aqui?" perguntou finalmente, sua voz de empresário lutando para manter o controle sobre emoções que ameaçavam transbordar. Isabela cruzou os braços sobre o peito, um gesto defensivo que ele reconheceu imediatamente. 7 anos, respondeu simplesmente, como se essas 2 palavras não fossem uma confissão que mudava tudo. 7 anos. Ricardo sentiu como se o ar tivesse ficado mais denso. "Você tem morado na minha propriedade por 7 anos, sem permissão?" A raiva surgiu nos olhos de Isabela como uma chama súbita. "Sua propriedade", repetiu com um sorriso amargo. "Que rápido você reivindica o que abandonou por 2 décadas." "Nunca abandonei nada. Esta casa tem sido da minha família desde... Desde quando, Ricardo?" Isabela deu um passo à frente, o queixo erguido em desafio. "Desde que seu avô a comprou de um intermediário que enganou meu bisavô? Desde que sua família construiu seu legado sobre o despojo da minha?" Ricardo recuou como se tivesse recebido um tapa. "Do que você está falando?" "Da verdade que descobri quando vim morar aqui.
Os documentos estão no escritório, Ricardo. Documentos que seu avô guardou muito bem, mas que contam uma história diferente da que sua família contou por gerações. O som de pequenos passos interrompeu a tensão crescente. Os 4 meninos apareceram na entrada da cozinha, recém-lavados, e com curiosidade brilhando em seus rostos idênticos. Ricardo os observou com atenção e o que viu o deixou sem ar. Seus próprios olhos o olhavam de 4 rostos diferentes. A mesma forma da mandíbula que via no espelho todas as manhãs. A mesma maneira de inclinar ligeiramente a cabeça quando estavam curiosos. "Mãe", disse a menina, aproximando-se de Isabela e pegando sua mão. "Quem é o Senhor?" Isabela respirou profundamente, preparando-se para um momento que havia ensaiado 1000 vezes em sua mente, mas que nunca havia esperado viver realmente. "Crianças, ele é Ricardo. Ele é o pai de vocês", completou Ricardo com voz rouca, a realidade atingindo-o como uma avalanche. Suas pernas tremeram e ele teve que se apoiar na parede. Os 4 meninos o observaram com expressões que iam da curiosidade à desconfiança. O mais velho deles, um dos meninos, colocou-se protetoramente na frente de Isabela. "Nosso pai?", perguntou com voz pequena, mas firme. "Aquele que foi embora e nunca mais voltou?" Ricardo sentiu que cada palavra era um punhal direto no coração. Olhou para Isabela com olhos que imploravam respostas, mas ela mantinha sua expressão cuidadosamente neutra. "Mateus", disse Isabela suavemente, colocando uma mão no ombro do menino. "Vá com seus irmãos para o quarto de brinquedos. Os adultos precisam conversar." "Mas, mãe..." "Agora, meu amor." Os meninos obedeceram a contragosto, mas Ricardo pôde sentir os olhares que lhe dirigiam enquanto se afastavam. Quando finalmente ficaram sozinhos, o silêncio retornou, mais pesado do que antes. "São meus", murmurou Ricardo, mais como uma confirmação para si mesmo do que como uma pergunta. "Sim", respondeu Isabela simplesmente. "Quando? Como?" As perguntas atropelavam-se em sua garganta. "Nós os concebemos um pouco antes de você ir embora", disse Isabela, sua voz agora mais suave, carregada de uma dor que havia aprendido a carregar em silêncio. "Descobri a gravidez 3 semanas depois de sua partida." Ricardo passou as mãos pelos cabelos, um gesto que Isabela lembrava bem dos momentos em que ele se sentia sobrecarregado. "Por que não me contou? Por que não me ligou?" Isabela o olhou com uma mistura de tristeza e algo que poderia ter sido compaixão. "Porque você foi buscar seu sonho, Ricardo. Porque você havia esperado essa oportunidade por anos. E eu não ia ser quem o acorrentaria a uma responsabilidade que você não havia escolhido." As palavras de Isabela ressoaram no silêncio como sinos de uma igreja distante. Ricardo a observou com uma intensidade que a fez recuar instintivamente. Havia algo diferente em seus olhos. Uma vulnerabilidade que contrastava dramaticamente com a imagem do magnata empresarial que ele havia cultivado por 2 décadas. "Uma responsabilidade que eu não havia escolhido", repetiu lentamente, como se estivesse provando o sabor amargo dessas palavras. "Era isso que você pensava de mim? Que eu teria visto meus próprios filhos como um fardo?" Isabela manteve sua postura defensiva, mas algo em sua expressão suavizou-se ligeiramente. "Você era jovem, Ricardo. Tinha 24 anos e uma oportunidade única de construir algo importante nos Estados Unidos. Eu também tinha 23, mas já havia visto o que acontecia quando os homens ficavam por obrigação em vez de por amor." "Maldição, Isabela", murmurou ele, dando um passo à frente. "Você não tinha o direito de tomar essa decisão por nós 2. Você não tinha o direito de me roubar 7 anos da vida deles." "Roubar?" A voz de Isabela se elevou, e pela primeira vez desde sua chegada,
Ricardo viu a mulher ardente que ele havia amado. Você fala em roubar? Enquanto você construía seu império em Manhattan, eu estava aqui sozinha, com 4 bebês que nasceram prematuros, lutando para que sobrevivessem. Enquanto você aparecia nas capas de revistas de negócios, eu trabalhava costurando até as 3 da madrugada para poder comprar remédios. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Eu não sabia se você tivesse me contado o que você teria feito. Isabela o interrompeu, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Você teria voltado? Você teria abandonado tudo pelo que havia trabalhado? Ou você teria enviado dinheiro à distância, sentindo-se culpado, mas aliviado por não ter que lidar com a realidade de 4 crianças pequenas? A pergunta ficou suspensa no ar como um desafio. Ricardo abriu a boca para responder, mas percebeu que não tinha uma resposta imediata. A honestidade brutal de Isabela o havia desarmado completamente. O som de risadas infantis chegou do quarto ao lado, lembrando-os de que não estavam sozinhos naquela confrontação. Ricardo olhou para a direção do som, sua expressão mudando gradualmente de defensiva para algo mais complexo. Conte-me sobre eles, disse finalmente, sua voz mais baixa, quase suplicante. Isabela o estudou cuidadosamente, procurando sinais de sinceridade em seu rosto. Depois de um momento que pareceu eterno, apontou para a mesa da cozinha. Sente-se, disse simplesmente. Eles se sentaram em extremidades opostas da mesa de madeira antiga, a mesma onde a avó de Ricardo havia amassado pão por décadas. Isabela serviu água fresca em 2 copos de vidro soprado que Ricardo reconheceu como parte do enxoval familiar. Mateus nasceu primeiro, começou Isabela, sua voz assumindo um tom mais suave, maternal. Por 3 minutos. Desde que pôde andar, tornou-se o protetor de seus irmãos. É sério, responsável, às vezes demais para uma criança de 7 anos. Gosta de futebol e tem uma memória extraordinária para os nomes e estatísticas de todos os jogadores. Ricardo assentiu, absorvendo cada palavra como se fossem tesouros. Davi é o artista, continuou Isabela, um pequeno sorriso aparecendo em seus lábios. Está sempre desenhando, criando histórias, vendo o mundo de maneiras que o resto de nós não consegue imaginar. É sensível, empático, chora quando vê animais feridos na televisão. E os outros 2? Pedro é nosso pequeno filósofo. Faz perguntas que me deixam sem palavras. No mês passado me perguntou por que o céu é azul durante o dia, mas preto durante a noite. E quando expliquei, me perguntou se os sentimentos também mudam de cor, dependendo do momento. No dia, Ricardo sentiu um sorriso involuntário puxar os cantos de seus lábios. E Sofia? O rosto de Isabela iluminou-se completamente. Sofia é puro fogo e coragem. É a única menina, mas não se deixa intimidar por seus irmãos. No ano passado, subiu na laranjeira mais alta do jardim para resgatar um gatinho abandonado. Quando eu disse que poderia ter se machucado, ela me respondeu que alguns riscos valem a pena se você pode salvar alguém. 4 personalidades completamente diferentes, murmurou Ricardo maravilhado. Mas unidos por algo inquebrantável, acrescentou Isabela. Eles se protegem mutuamente como uma pequena matilha. Quando de dentro um está triste, os outros 3 aparecem automaticamente para consolá-lo. Ricardo permaneceu em silêncio por um momento, processando a informação. Essas crianças haviam crescido, desenvolvido personalidades, enfrentado desafios e celebrado triunfos sem que ele soubesse sequer que existiam. A magnitude do que havia perdido começou a se assentar como uma pedra pesada em seu peito. Eles sabem algo sobre mim? Perguntou finalmente. Isabela hesitou. Eu disse a eles que o pai deles morava muito longe e que não podia estar com eles. Nunca disse que você não sabia da existência deles, porque eu não queria que eles crescessem se
sentindo rejeitados. Obrigado, murmurou Ricardo, sua voz quase inaudível. Ricardo, disse Isabela, inclinando-se ligeiramente para a frente, preciso que você entenda algo. Esta não é apenas uma visita para reconhecer a paternidade. Sua chegada muda tudo. As crianças construíram o mundo delas sem um pai presente. E eu aprendi a ser mãe e pai para elas. Você não pode simplesmente aparecer e esperar que tudo se ajuste automaticamente à sua presença. Ricardo assentiu lentamente, começando a compreender a complexidade da situação em que havia se submerso. O que você precisa de mim? Perguntou. Tempo, respondeu Isabela sem hesitar. Se você realmente quer fazer parte da vida deles, precisa de tempo para conhecê-los, para que eles o conheçam, para que todos nós aprendamos a navegar nesta nova realidade. Mas também preciso saber que você não vai desaparecer novamente quando os negócios o chamarem de volta aos Estados Unidos. A conversa foi interrompida pelo som da porta principal se abrindo com força. Uma voz feminina autoritária ressoou do vestíbulo principal. Isabela, onde você está? Vim assim que recebi sua mensagem e... A voz foi cortada abruptamente. Uma mulher de meia-idade, elegantemente vestida e com uma expressão de choque, apareceu no limiar da cozinha. Seus olhos se moveram rapidamente entre Isabela e Ricardo, e sua expressão endureceu visivelmente. Dalila, murmurou Isabela, levantando-se rapidamente da mesa. O que ele está fazendo aqui? Perguntou Dalila com voz cortante, olhando para Ricardo como se ele fosse uma ameaça tangível. Dalila Vaz entrou na cozinha como uma tempestade contida. Aos 48 anos, era uma mulher que havia aprendido a usar sua presença como uma arma. Alta, de porte elegante, com o cabelo preto preso em um coque impecável e vestida com um conjunto de tailleur que falava de sucesso profissional. Seus olhos, da mesma cor, castanha que os de Isabela, mas mais duros, cravaram-se em Ricardo com a precisão de um laser. Dalila, por favor, começou Isabela, colocando-se instintivamente entre sua irmã e Ricardo. As coisas não são como... Não são como o quê, Isabela? Dalila cruzou os braços, sua voz cortante como vidro quebrado. Não são como este homem que abandonou minha irmã há 20 anos e agora aparece justamente quando descobre que pode ganhar algo com esta propriedade. Ricardo se levantou lentamente, seus anos de experiência empresarial ativando automaticamente seu modo de negociação sob pressão. Senhora Vaz, entendo sua preocupação, mas acredito que há mal-entendidos que precisamos esclarecer. Mal-entendidos? Dalila soltou uma risada amarga. O único mal-entendido aqui é que Isabela o tenha permitido entrar nesta casa depois de tudo o que os fez passar. Dalila, ele não sabia sobre as crianças, interveio Isabela, sua voz carregando uma nota de súplica. Claro que não sabia, exclamou Dalila, dando um passo em direção a Ricardo. Porque nunca se deu ao trabalho de perguntar. Nunca voltou, nunca enviou uma carta. Durante 7 anos, Isabela trabalhou dia e noite para criar 4 crianças enquanto você, apontou acusadoramente para Ricardo, construía seu império sem olhar para trás. Ricardo sentiu cada palavra como um golpe físico, mas manteve sua compostura. Você tem razão nisso, admitiu, surpreendendo ambas as mulheres. Não tenho desculpas para não ter voltado antes. Mas estou aqui agora e quero fazer as coisas direito. Fazer as coisas direito? Dalila se aproximou mais, sua voz baixando para um tom perigosamente tranquilo. Você sabe quantas noites Isabela chorou, perguntando se havia tomado a decisão correta ao não procurá-lo? Você sabe quantas vezes as crianças perguntaram por que o pai delas não vinha vê-las como os pais dos amigos delas? Isabela pôs uma mão no braço da irmã. Dalila, por favor, as crianças podem ouvir.
Como se tivesse sido invocado por suas palavras, Mateus apareceu na entrada da cozinha, seus olhos se movendo nervosamente entre os adultos. Aos 7 anos, ele havia desenvolvido um instinto protetor em relação à sua mãe que o tornava extremamente sensível a qualquer tensão em seu ambiente. "Mãe", disse com voz pequena, "está tudo bem?" Isabela se aproximou imediatamente dele, ajoelhando-se para ficar na sua altura. "Tudo bem, meu amor. Dalila veio nos visitar. Lembra da tia Dalila?" Mateus assentiu, mas seu olhar permaneceu fixo em Ricardo, com uma mistura de curiosidade e desconfiança que partiu o coração do homem. "Ele vai ficar?" perguntou diretamente. A pergunta flutuou no ar como uma bomba relógio. Ricardo olhou para Isabela, esperando que ela respondesse, mas percebeu que a decisão, de alguma forma, havia caído sobre ele. "Eu não sei ainda", respondeu Ricardo honestamente, ajoelhando-se também para ficar na altura do menino. "Isso depende de muitas coisas, Mateus. Depende se você e seus irmãos querem me conhecer, depende se sua mãe concorda e depende se eu consigo aprender a ser o pai que vocês merecem." Mateus o estudou com uma seriedade que parecia muito madura para sua idade. "Por que você não veio antes?" perguntou com a brutalidade direta que só as crianças possuem. Ricardo sentiu que estava ficando sem ar. Olhou para Isabela, buscando orientação, mas ela mantinha uma expressão cuidadosamente neutra, deixando-lhe a responsabilidade da resposta. "Porque eu não sabia que vocês existiam", respondeu finalmente. "E essa é minha culpa, porque eu deveria ter voltado antes para ver sua mãe. Eu deveria ter mantido contato. Cometi muitos erros, Mateus." O menino assentiu lentamente, como se estivesse processando uma informação muito complexa. "A mamãe diz que todos cometemos erros, mas que o importante é tentar consertá-los." "Sua mãe é muito sábia", murmurou Ricardo, sentindo um nó na garganta. Dalila, que havia observado a troca com expressão tensa, pigarreou. "Mateus, por que você não vai com seus irmãos? Os adultos precisam terminar de conversar." Quando o menino saiu, Dalila se virou para Ricardo com renovada intensidade. "Muito comovente", disse sarcasticamente. "Mas palavras bonitas não pagam 7 anos de pensão alimentícia. Não compensam as noites em claro quando as crianças tinham febre e não havia dinheiro para o médico. Não devolvem o tempo perdido." "Dalila", advertiu Isabela, mas sua irmã continuou. "Quero ver documentos, Ricardo. Quero ver provas de que você realmente tem intenções sérias. Porque se você pensa que pode aparecer aqui, brincar de pai por alguns dias e depois desaparecer novamente, está enganado. Desta vez, haverá consequências legais." Ricardo sentiu que sua paciência começava a se esgotar. "A senhora está me ameaçando, senhora Vaz. Estou te informando", replicou Dalila friamente. "Isabela pode ser muito generosa, muito disposta a dar segundas chances, mas eu não. Eu vi o que sua ausência custou a esta família e não vou permitir que cause mais danos." Isabela se colocou entre os dois, claramente desconfortável com o rumo que a conversa havia tomado. "Basta, por favor, os dois. Isso não está ajudando ninguém." Ricardo respirou profundamente, forçando-se a acalmar. Ele havia passado anos aprendendo a lidar com negociações difíceis, mas nada o havia preparado para a intensidade emocional desta situação. "Senhora Vaz", disse finalmente, "compreendo sua preocupação. Se eu tivesse uma irmã na situação de Isabela, provavelmente reagiria da mesma maneira. Mas preciso que entenda algo. Vim aqui para vender esta propriedade e voltar aos Estados Unidos. Descobrir que tenho 4 filhos mudou completamente meus planos e minhas prioridades." "As prioridades mudam facilmente quando convém", respondeu Dalila. Mas havia algo em seu tom que sugeria que ela estava avaliando suas palavras. "Então me deixe provar que não é o caso", disse Ricardo. "Dê-nos tempo.
A Isabela, às crianças e a mim. Deixe-nos nos conhecer. Deixe-me provar que minhas intenções são genuínas. Dalila olhou para a irmã, buscando algum sinal de seus sentimentos. Isabela tinha o olhar perdido na janela que dava para o jardim, onde se podiam ver as silhuetas das 4 crianças brincando entre as laranjeiras. 1 mês, disse Isabela de repente, virando-se para os dois. Eu lhe dou 1 mês para que demonstre se realmente quer fazer parte de nossas vidas, ou se isso é apenas uma fase de culpa que passará quando você voltar para seu mundo em Nova York. Isabela, começou Dalila. É minha decisão, Dalila, a interrompeu Isabela com firmeza. São meus filhos, é minha vida e é minha escolha. O mês que se seguiu foi como aprender a andar de novo. Ricardo alugou um quarto no Hotel Fasano, no centro de Campinas, um compromisso entre estar perto da fazenda e manter certa distância respeitável. Todas as manhãs, ele dirigia os 30 minutos que separavam o hotel da propriedade familiar, levando consigo uma mistura de expectativa e terror que havia se tornado sua companheira constante. Os primeiros dias foram os mais difíceis. As crianças o observavam com a cautela de pequenos animais selvagens, avaliando um estranho em seu território. Davi se escondia atrás de Isabela quando Ricardo entrava em um cômodo. Pedro o estudava com seus olhos grandes e pensativos, como se ele fosse um problema matemático complexo que precisava resolver. Sofia era a mais direta. O ignorava completamente, brincando como se ele fosse invisível. Mas era Mateus quem mais o preocupava. O menino mais velho havia claramente assumido o papel de protetor da família, e sua atitude em relação a Ricardo era de desconfiança educada, mas inflexível. Isabela mantinha uma distância profissional que era mais dolorosa do que qualquer hostilidade aberta. Ela o permitia passar tempo com as crianças, explicava suas rotinas e preferências, mas sempre havia uma barreira invisível entre eles, uma muralha construída com 7 anos de vida independente que Ricardo não sabia como derrubar. As manhãs começaram a seguir um padrão. Ricardo chegava por volta das 9, quando as crianças tomavam café da manhã na cozinha. Ele se sentava em um canto da mesa de madeira antiga, bebendo o café que Isabela lhe servia sem comentários, escutando as conversas matinais de uma família que havia aprendido a funcionar perfeitamente sem ele. Davi, não brinque com a comida, dizia Isabela enquanto embalava as lancheiras para a escola. Mas olha, mãe, o ovo parece um rosto feliz, protestava Davi, movendo os feijões para criar um sorriso. Os rostos felizes se comem, replicava Sofia pragmaticamente, especialmente se são feitos de ovos. Pedro levantava o olhar de seu livro. Ele sempre tinha um livro durante o café da manhã. Os ovos podem ser felizes se nunca vão se transformar em pintinhos? Perguntava com a seriedade de um filósofo. Ricardo se viu sorrindo apesar da tensão. Essas crianças eram extraordinárias, cada uma única, e gradualmente ele começou a entender as personalidades que Isabela havia descrito. O primeiro avanço real veio por acidente. Era um sábado de manhã e Ricardo havia chegado cedo para encontrar Mateus no jardim, chutando uma bola contra a parede do estábulo com uma frustração que era quase palpável. Isabela estava ocupada com as outras crianças lá dentro, e Ricardo viu sua oportunidade. "Posso?" perguntou, apontando para a bola. Mateus parou, avaliando-o com aquela seriedade que o caracterizava. Depois de um momento, que pareceu eterno, passou a bola para ele. Ricardo havia jogado futebol na universidade, antes que os estudos e depois os negócios consumissem todo o seu tempo. O contato da bola com seu pé despertou memórias musculares que ele acreditava esquecidas. Fez alguns toques básicos, depois devolveu a bola para Mateus com um passe suave. Eles não falaram durante os primeiros 15 minutos. Apenas o som da bola indo e vindo entre eles.
Uma conversa silenciosa que gradualmente se tornou mais fluida. Ricardo começou a ensinar Mateus alguns truques básicos, como controlar a bola com o peito, como fazer um passe com o lado interno do pé, como se posicionar para um chute. Meu amigo Carlos diz que o pai dele vai ensinar a cabecear, comentou Mateus de repente, sem olhá-lo nos olhos. Você gostaria de aprender? Perguntou Ricardo cuidadosamente. Mateus encolheu os ombros, mas Ricardo pôde ver o interesse em seus olhos. Talvez. Esse talvez pareceu uma vitória maior do que qualquer contrato empresarial que ele tivesse fechado. Isabela os observou da janela da cozinha, sem saber se sentia alívio ou preocupação por ver Mateus começar a baixar suas defesas. Dalila, que havia estendido sua visita para garantir que Ricardo não causasse problemas, observou a mesma cena com expressão cética. Não se deixe levar, murmurou Dalila, aproximando-se da irmã. Homens como ele são especialistas em manipulação. Sabem exatamente que botões apertar. Nem todos os homens são como o papai, Dalila, respondeu Isabela suavemente, sem desviar o olhar da janela. Naquela tarde, Ricardo ficou para o jantar pela primeira vez. Isabela havia cozinhado galinhada, o aroma preenchendo a casa com uma calidez que despertou em Ricardo lembranças de domingos familiares de sua infância. As crianças gradualmente relaxaram durante a refeição, e Ricardo se viu respondendo a perguntas sobre os Estados Unidos, sobre os arranha-céus de Nova York, sobre se realmente havia conhecido pessoas famosas. Você já viu o presidente? Perguntou Pedro com olhos grandes. Não pessoalmente, admitiu Ricardo, mas estive em eventos onde ele também estava. Você gosta de morar tão longe? Perguntou Sofia de repente, a primeira vez que ela lhe dirigia a palavra diretamente. Ricardo considerou a pergunta cuidadosamente. Eu gostava da emoção de construir algo novo, respondeu honestamente. Mas agora percebo que talvez estivesse perdendo coisas mais importantes. Isabela o olhou pela primeira vez durante o jantar, seus olhos carregando uma pergunta que ela não ousou fazer, em voz alta. Depois do jantar, quando as crianças estavam ocupadas com suas tarefas escolares, Isabela e Ricardo saíram para o jardim. O aroma de jasmim era mais intenso nas noites, e o som dos grilos criava uma sinfonia familiar que ambos lembravam de sua juventude. Eles estão começando a aceitá-lo, observou Isabela, mantendo-se a uma distância cuidadosa. Mateus me perguntou hoje se eu sabia consertar bicicletas, disse Ricardo. A dele está com a corrente quebrada. Você não precisa consertar as coisas deles para conquistar o carinho deles, disse Isabela rapidamente. Eu sei, respondeu Ricardo. Mas eu quero fazer isso. Eu quero ser útil, Isabela. Eu quero fazer parte da vida deles de maneiras reais, não apenas como um visitante que traz presentes. Isabela se abraçou, olhando para as montanhas distantes que se recortavam contra o céu estrelado. Ricardo, preciso te perguntar algo, e preciso que você seja completamente honesto comigo. Diga, o que acontece quando seu mês aqui acabar? O que acontece com seus negócios nos Estados Unidos? Com sua vida lá? Ricardo havia evitado essa pergunta, até mesmo para si mesmo. Tenho sócios que estão pressionando para que eu volte. Há decisões importantes que preciso tomar, contratos que exigem minha presença. Entendi, murmurou Isabela, e Ricardo pôde ouvir a decepção em sua voz, embora ela tentasse escondê-la. Mas Isabela, continuou rapidamente, eu já não sei se essa vida me pertence. Eu já não sei se quero voltar a ser a pessoa que eu era antes de saber que vocês existiam. Isabela se virou para ele, estudando seu rosto na luz tênue da lua. E que pessoa você quer ser agora? Ricardo demorou a responder, buscando as palavras corretas. Quero ser o pai que eles merecem. Quero ser o homem que não teve medo de ficar. As semanas seguintes
Trouxeram uma rotina inesperada que começou a parecer natural, como se Ricardo sempre tivesse estado à margem daquela vida familiar. Ele aprendeu que Davi tinha pesadelos ocasionais sobre monstros que viviam no armário e que só se acalmava quando alguém lhe contava histórias sobre dragões que se tornavam artistas. Descobriu que Pedro colecionava pedras que encontrava no jardim, classificando-as meticulosamente segundo sua cor e tamanho em uma caixa de sapatos que guardava debaixo de sua cama. Sofia, observou, tinha o costume de falar sozinha quando resolvia problemas complicados, murmurando baixinho como se consultasse um assessor invisível. Mas foi Mateus quem continuava sendo o mistério mais difícil de resolver. O menino havia aceitado as lições de futebol de Ricardo, havia permitido que ele consertasse sua bicicleta e até havia começado a incluí-lo em conversas ocasionais, mas mantinha uma distância emocional que Ricardo reconhecia, porque ele mesmo havia aperfeiçoado essa técnica durante anos de negociações empresariais. Certa tarde, enquanto Ricardo ajudava Mateus com problemas de matemática na mesa da sala de jantar, o menino deixou cair seu lápis e o olhou diretamente nos olhos. "Você vai embora de novo?" perguntou sem rodeios. Ricardo sentiu que o coração parava. "Por que você pergunta isso?" "Porque a mamãe estava chorando ontem à noite", respondeu Mateus com uma simplicidade devastadora. "E ela só chora quando algo ruim vai acontecer." Ricardo fechou o livro de matemática lentamente, dando-se tempo para processar as palavras do menino. "Você ouviu algo específico?" "Ela estava falando ao telefone com a tia Dalila", explicou Mateus, baixando a voz como se compartilhasse um segredo. "Dizia algo sobre você ter uma reunião importante nos Estados Unidos." O peso da realidade se assentou sobre Ricardo como uma laje. Seus sócios o chamavam constantemente, aumentando a pressão para que ele voltasse. Vítor, seu sócio principal, havia sido particularmente insistente, ameaçando tomar decisões importantes sem ele, se não voltasse logo. "Mateus", disse Ricardo cuidadosamente, "você sabe o que significa uma promessa?" O menino assentiu solenemente. "Vou te fazer uma promessa", continuou Ricardo, pegando as pequenas mãos do menino entre as suas. "Pode ser que eu tenha que viajar para os Estados Unidos por alguns dias, mas eu vou voltar. Não vou embora para sempre como antes." Mateus estudou seu rosto com aquela intensidade que o caracterizava. "Como sei que é verdade?" Ricardo ficou sem palavras por um momento. Como um homem que passara 20 anos priorizando os negócios acima de tudo, podia prometer algo assim? Como convencer uma criança de que ele havia mudado quando ele mesmo mal estava começando a entender a profundidade dessa transformação? "Porque pela primeira vez na minha vida", disse finalmente, "encontrei algo mais importante que dinheiro ou sucesso. Eu encontrei vocês." Mateus não respondeu imediatamente, mas Ricardo pôde ver algo mudando em sua expressão. Uma pequena fenda na muralha protetora que ele havia construído ao redor de seu coração. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Ricardo encontrou Isabela na cozinha, preparando lancheiras para o dia seguinte. Ela se movia com a eficiência de anos de prática, mas havia uma tensão em seus movimentos que não existia há semanas. "Mateus me contou sobre sua conversa telefônica com Dalila", disse Ricardo suavemente. Isabela parou, um sanduíche semi-pronto em suas mãos. "Não era minha intenção que as crianças ouvissem." "Quando eu tenho que voltar?" Isabela suspirou profundamente antes de se virar para ele. "Vítor ligou 3 vezes hoje. Diz que há uma fusão importante que requer sua aprovação imediata, que os investidores estão nervosos com sua ausência prolongada. E o que você acha que devo fazer?" "Não posso tomar essa decisão por você, Ricardo", respondeu Isabela, mas sua voz carregava uma dor que ela não conseguia esconder completamente. "Essa é exatamente o tipo de decisão que eu temia que você tivesse que enfrentar."
Ricardo se aproximou dela, mas parou ao ver que Isabela recuava instintivamente. Isabela, você acredita quando digo que quero ficar? Querer e poder são coisas diferentes, murmurou ela. Você tem responsabilidades, obrigações, uma vida inteira construída em outro lugar. Não posso pedir que sacrifique tudo isso. E se eu quiser fazê-lo? Isabela o olhou com olhos que brilhavam de lágrimas contidas. E se você se arrepender depois? E se um dia você olhar em volta e perceber que trocou um império por uma vida doméstica em uma cidade que lhe parece pequena? O que acontece então com meus filhos, Ricardo? O que acontece com os corações deles? As perguntas ficaram suspensas no ar como acusações. Ricardo percebeu que Isabela havia pensado nisso por semanas, preparando-se para o momento em que ele teria que escolher entre dois mundos. Preciso ir a Nova York, admitiu finalmente. Mas apenas por uma semana, talvez duas. Há coisas que preciso resolver pessoalmente, conversas que preciso ter, decisões que preciso tomar sobre o futuro da empresa. E depois volto aqui, para ficar. Isabela se virou para a pia, começando a lavar a louça com movimentos mecânicos. As crianças não vão entender a diferença entre uma semana e para sempre. Então venha comigo. As palavras saíram da boca de Ricardo antes que ele pudesse processá-las completamente. Isabela parou, suas mãos imóveis na água com sabão. O que você disse? Venha comigo, repetiu Ricardo, aproximando-se até ficar ao lado dela. Você e as crianças. Venham para Nova York por 2 semanas. Quero que vejam essa parte da minha vida. Quero que entendam o que estou deixando e por que vale a pena deixar. Isabela secou as mãos lentamente, considerando a proposta. Ricardo, tirar 4 crianças da escola, viajar com elas para outro país. É complicado, custoso. Dinheiro não é problema, a interrompeu Ricardo. E quanto à escola, 2 semanas não mudarão nada. Mas isso, gesticulou entre eles, isso poderia mudar tudo. Por que é tão importante para você que vejamos seu mundo? Ricardo demorou a responder, buscando as palavras que pudessem explicar algo que ele mesmo mal compreendia. Porque quero que vejam que não é tão grandioso quanto parece. Quero que entendam que um escritório, no 50º andar, com vista para o Central Park, pode ser a prisão mais elegante do mundo. Quero que saibam que nunca me senti realmente em casa lá, não como me sinto aqui. Isabela o estudou cuidadosamente, buscando sinais de sinceridade ou manipulação em seu rosto. E se as crianças amarem Nova York? E se virem sua vida lá e decidirem que querem ficar? Não vai acontecer, respondeu Ricardo com uma convicção que o surpreendeu até a ele. Porque Nova York não tem o que vocês têm aqui. Não tem o aroma de jasmim nas noites. Não tem o som das risadas deles preenchendo esses corredores. Não tem. Ele parou, percebendo que estava prestes a dizer algo que mudaria irrevogavelmente a dinâmica entre eles. Não tem o quê, Ricardo? Não tem você, murmurou, as palavras escapando-lhe como uma confissão involuntária. O silêncio que se seguiu foi como um momento antes de uma tempestade, carregado de eletricidade e possibilidades. A confissão de Ricardo flutuou no ar entre eles como uma borboleta frágil, bonita, mas vulnerável. Isabela sentiu que o mundo se inclinava ligeiramente, como se as palavras tivessem alterado o equilíbrio fundamental de sua realidade. Ela se apoiou na pia, precisando de algo sólido que a sustentasse, enquanto processava o que acabara de ouvir. Ricardo, começou, mas as palavras engasgaram em sua garganta. Sinto muito, disse ele rapidamente, recuando um passo. Não deveria ter dito isso. Não é justo pressionar você com meus sentimentos quando estamos tentando resolver o que é melhor para as crianças. Mas Isabela levantou uma mão, detendo-o. Não, murmurou.
virando-se para ele com olhos brilhantes. Não se desculpe por ser honesto. É que passaram-se tantos anos guardando meus próprios sentimentos que ouvir os seus me assusta. Ricardo sentiu que o coração acelerava. Seus próprios sentimentos? Isabela caminhou até a janela que dava para o jardim, onde a luz da lua criava padrões prateados sobre as folhas das laranjeiras. Você acha que foi fácil para mim vê-lo partir há 20 anos? Você acha que não pensei em procurá-lo 1000 vezes durante esses anos? Por que não o fez? Porque tinha medo, admitiu Isabela, sua voz mal um sussurro. Medo de que me rejeitasse por ter escondido a gravidez. Medo de que sentisse que eu havia arruinado sua vida. Medo de que seus sentimentos por mim tivessem morrido depois de tanto tempo. Ricardo se aproximou lentamente, como se estivesse se aproximando de um animal assustado. Isabela, olhe para mim. Quando ela se virou, Ricardo pôde ver as lágrimas que ela havia contido. Nunca deixei de amá-la, disse com uma intensidade que a fez tremer. Nenhum único dia. Construí um império tentando preencher o vazio que você deixou, mas nada funcionou. Nada foi suficiente. Ricardo, você não pode dizer essas coisas, começou Isabela, mas ele a interrompeu. Por que não? É a verdade. Por 20 anos eu fingi que era feliz, fingindo que o sucesso compensava a solidão. Mas estar aqui com você, com nossos filhos... Ele parou. A enormidade dessas palavras o atingindo. Nossos filhos, Isabela, você percebe o quão incrível é isso? Isabela cobriu o rosto com as mãos, sobrecarregada pela intensidade do momento. Isso é muito complicado, Ricardo. Não somos os mesmos jovens que éramos há 20 anos. Temos cicatrizes, responsabilidades, medos que não tínhamos antes. Você tem razão, admitiu Ricardo. Somos diferentes, mas talvez isso seja bom. Talvez agora sejamos maduros o suficiente para fazer funcionar. Um som vindo do corredor os fez se separar instintivamente. Sofia apareceu na entrada da cozinha, esfregando os olhos e arrastando um pequeno ursinho de pelúcia rosa. Mãe, disse, com voz sonolenta, tive um pesadelo. Sonhei que você ia embora e nos deixava sozinhos. Isabela se aproximou imediatamente pegando a menina nos braços. Ah, meu amor, foi só um pesadelo. A mamãe não vai a lugar nenhum. Ricardo observou a cena com o coração apertado. Essa menininha, sua filha, havia crescido com medos de abandono que ele havia causado indiretamente com sua ausência. A responsabilidade disso se assentou sobre ele como uma montanha. Ricardo também vai embora? Perguntou Sofia, olhando para ele por cima do ombro de Isabela. Ricardo se aproximou, estendendo a mão para tocar suavemente o cabelo da menina. Não, Sofia, eu prometo que não vou embora para sempre. Mas você vai embora por um pouquinho? A perspicácia da menina o surpreendeu. Talvez eu tenha que fazer uma viagem curta para resolver algumas coisas importantes. Mas sempre vou voltar para vocês. Sofia o estudou com aqueles olhos grandes que se pareciam tanto com os dele. Posso ir com você? A pergunta pegou os dois adultos de surpresa. Isabela e Ricardo trocaram olhares por cima da cabeça da menina. Você gostaria de conhecer Nova York? Perguntou Ricardo cuidadosamente. Sofia assentiu vigorosamente. Quero ver os prédios muito altos que aparecem nos filmes. Isabela suspirou, reconhecendo a derrota em uma batalha que não sabia que estava travando. Teríamos que conversar com seus irmãos e com a tia Dalila e organizar 1000 coisas. Mas não é um não, observou Ricardo com esperança. Não é um não, confirmou Isabela depois de um momento. Sofia aplaudiu com entusiasmo antes de se aconchegar novamente no ombro de sua mãe. Podemos ir amanhã? Isabela riu suavemente. Não amanhã, meu amor. Essas coisas levam tempo para organizar. Enquanto Isabela levava Sofia de volta para seu quarto,
Ricardo ficou na cozinha, processando o que acabara de acontecer. Em uma única conversa, eles haviam passado de discutir sua viagem de negócios para a possibilidade de uma viagem em família, de admissões de amor não resolvido para promessas feitas a uma criança de 7 anos. Quando Isabela voltou, havia uma determinação nova em sua expressão. Se vamos fazer isso, disse sem rodeios, temos que estabelecer regras claras. As crianças precisam entender que isso não é umas férias normais. Precisam saber que você está tomando decisões importantes sobre seu futuro, sobre o nosso futuro. Nosso futuro? Repetiu Ricardo, captando a palavra-chave. Isabela corou ligeiramente. O futuro desta família, esclareceu. As crianças, você e eu, seja o que for que isso signifique. Ricardo sorriu, sentindo pela primeira vez em semanas que talvez, só talvez, tudo ia dar certo. Nova York recebeu a família Mendes com um espetáculo que nenhuma das crianças havia imaginado. O voo de Campinas havia sido uma aventura em si mesmo. Davi havia desenhado as nuvens da janela por horas. Pedro havia feito perguntas incessantes sobre como funcionavam os aviões. Sofia havia insistido em cumprimentar cada passageiro que passava pelo corredor. E Mateus havia mantido uma expressão de fascinação cuidadosamente controlada durante todo o trajeto. Ricardo havia reservado uma suíte no Plaza Hotel que dava diretamente para o Central Park. Quando as portas do elevador se abriram no 23º andar e as crianças correram para as janelas enormes, seus gritos de assombro preencheram o espaço elegante como música inesperada. Mãe, olha todas essas árvores, exclamou Sofia, apertando o nariz contra o vidro. É como um jardim gigante no meio de todos esses prédios. Isabela observava seus filhos com uma mistura de alegria e nervosismo. Nova York era um mundo completamente diferente do tranquilo ambiente da fazenda, e ela não tinha certeza de como reagiriam a longo prazo a tanto estímulo urbano. Ricardo, no entanto, estava experimentando a cidade através dos olhos de seus filhos, e a experiência era reveladora. Lugares que ele havia visto milhares de vezes ganharam nova vida quando Davi perguntou por que alguns edifícios tinham formas tão estranhas, ou quando Pedro quis saber se toda aquela gente nas ruas tinha casas para onde ir. O primeiro dia foi dedicado à logística e à exploração suave. Ricardo os levou para almoçar em um restaurante familiar no Upper West Side, onde Mateus provou pizza de verdade pela primeira vez e declarou que tinha um sabor diferente. Mas bom! À tarde passearam pelo Central Park, onde as crianças correram pelo Great Lawn como se tivessem sido libertadas depois de anos de cativeiro. Mas foi naquela noite, depois que as crianças dormiram no quarto ao lado, quando Isabela e Ricardo tiveram sua primeira conversa real sobre o que estavam fazendo. É avassalador, admitiu Isabela, sentada no sofá da suíte com uma xícara de chá que esfriava em suas mãos. Tudo é tão grande, tão rápido, tão diferente. Ricardo sentou-se na outra ponta do sofá, mantendo uma distância respeitável. Você se arrepende de ter vindo? Não, respondeu Isabela depois de considerar a pergunta. Mas entendo por que você foi embora há 20 anos. Este lugar tem uma energia que pode ser viciante, faz com que tudo pareça possível. E isso é ruim? Isabela sorriu tristemente. Não é ruim, mas pode fazer com que você esqueça o que realmente importa. Pode fazer com que você pense que as coisas simples, como cozinhar para sua família ou ler histórias antes de dormir, não são suficientemente importantes. Ricardo sentiu cada palavra como um reproche gentil, mas preciso. É isso que você acha que aconteceu comigo? Não é verdade? Ricardo se levantou e caminhou até a janela, observando as luzes da cidade que se estendiam até o horizonte. Talvez,
No início vim aqui porque queria provar que podia triunfar, que podia ser alguém importante. Depois se tornou uma obsessão de continuar crescendo, de nunca ser suficiente. E agora? Agora percebo que construí uma vida que parece impressionante por fora, mas que se sente vazia por dentro. Ele se virou para Isabela. Amanhã você vai ver meu escritório, vai conhecer meus sócios, vai ver o mundo que criei. E quero que me diga honestamente se acha que vale a pena. No dia seguinte, Ricardo os levou aos escritórios da Mendes e Associados, no Midtown Manhattan. O edifício de vidro e aço erguia-se 40 andares em direção ao céu, e o nome de Ricardo estava gravado em letras douradas no lobby de mármore. As crianças ficaram impressionadas com os elevadores rápidos, os corredores elegantes e as vistas espetaculares dos escritórios do 35º andar. Mas Isabela observou algo mais. Observou como os funcionários interagiam com Ricardo. Com respeito profissional, mas sem calor real. Observou o escritório de Ricardo impecável e frio, sem uma única foto pessoal ou lembrança que falasse de uma vida fora do trabalho. Victor Hensley os recebeu na sala de conferências principal, um homem de 50 anos com terno impecável e um sorriso que não chegava completamente aos olhos. Ele havia preparado uma apresentação sobre os sucessos recentes da empresa, os projetos futuros, as oportunidades de expansão. Ricardo construiu algo realmente excepcional aqui, disse Victor a Isabela, enquanto as crianças exploravam o escritório sob a supervisão de Patrícia, a assistente de Ricardo. Seria uma pena que decisões pessoais afetassem tudo o que conquistamos. Isabela captou a mensagem implícita imediatamente. Entendo sua preocupação, Sr. Hensley, mas me parece que está subestimando a capacidade de Ricardo para tomar decisões que beneficiem tanto sua vida profissional quanto pessoal. Claro, respondeu Victor com um sorriso que se tornou ligeiramente mais forçado. Só espero que Ricardo considere todas as implicações antes de tomar decisões irreversíveis. Naquela noite, depois de um dia cheio de reuniões e apresentações, Isabela encontrou Ricardo na sacada da suíte, observando o tráfego que se movia como rios de luz nas ruas abaixo. Victor está assustado, observou Isabela, aproximando-se dele. Deveria estar, respondeu Ricardo. Dediquei 20 anos da minha vida a esta empresa. Se eu decidir vender minha participação, ele perde muito controle. É isso que você quer fazer? Vender? Ricardo se virou para ela, seus olhos refletindo as luzes da cidade. Isabela, quero te perguntar algo. E preciso que você seja completamente honesta comigo. Diga. Se eu vendesse tudo isso, se eu deixasse Nova York permanentemente para estar com você e com as crianças, você poderia me respeitar? Ou você sempre se perguntaria se cometi um erro terrível? Isabela o olhou por um longo momento, estudando seu rosto na luz mutável dos letreiros de neon. Ricardo, a pergunta não é se eu poderia te respeitar. A pergunta é se você poderia se respeitar. A semana em Nova York se estendeu como um filme em câmera lenta, cada dia revelando novas camadas de uma realidade que Ricardo havia evitado enfrentar. As crianças se adaptaram com a flexibilidade natural da infância. Mateus encontrou uma quadra de futebol no Central Park, onde se juntou a jogos improvisados com crianças de todas as nacionalidades. Davi carregava um caderno pequeno, onde desenhava arranha-céus de ângulos impossíveis. Pedro havia descoberto a biblioteca pública e insistia em visitá-la todos os dias. Sofia havia feito amizade com o porteiro do hotel e lhe ensinava palavras em português em troca de histórias sobre todos os lugares do mundo de onde vinham os hóspedes. Isabela, por sua vez, observava tudo com os olhos de uma antropóloga estudando uma cultura estranha. Via a eficiência fria da cidade, a maneira como as pessoas andavam rapidamente sem fazer contato visual.
A forma como o dinheiro podia comprar quase qualquer coisa, exceto tempo genuíno ou conexões reais. O momento decisivo chegou quando Patrícia, a assistente executiva de Ricardo, pediu para falar com ele em particular. Eles se encontraram em um café perto dos escritórios, um lugar neutro onde ela havia escolhido fazer uma confissão que guardava há anos. Ricardo, começou Patrícia, suas mãos tremendo ligeiramente ao redor de sua xícara de café. Há algo que preciso te dizer, algo que deveria ter te dito há anos. Ricardo a olhou com atenção, notando pela primeira vez a tensão em suas feições. Patrícia havia sido sua mão direita por 15 anos, eficiente, leal, aparentemente indispensável. Durante os primeiros anos depois que você chegou a Nova York, continuou Patrícia, você recebia correspondência ocasional do Brasil, cartas dirigidas a você, algumas com letra feminina. O coração de Ricardo parou. Que cartas? Eu as interceptei, admitiu Patrícia, sem conseguir olhá-lo nos olhos. Pensei que estavam interferindo com sua concentração, com sua capacidade de construir o que precisava construir aqui. Pensei que estavam te machucando. Patrícia, murmurou Ricardo, sua voz quase inaudível. O que você fez com essas cartas? Eu as guardei, tenho todas. Nunca as abri, mas também não as entreguei a você. Ricardo, sinto muito. Pensei que estava te protegendo, mas agora percebo que... Quantas cartas? A interrompeu Ricardo, sua voz adquirindo um tom perigosamente controlado. 17 durante os primeiros 5 anos. Depois pararam de chegar. Ricardo fechou os olhos, sentindo como se todo o seu mundo se reorganizasse em torno daquela informação. Isabela havia tentado contatá-lo. Por 5 anos, ela havia tentado se comunicar, e ele nunca soube. Quero ver essas cartas. Agora. Patrícia assentiu miseravelmente. Estão no meu escritório. Ricardo, sei que não há desculpa para o que fiz, mas você precisava ser bem-sucedido aqui. Precisava se concentrar. Ou você precisava que eu me concentrasse em você? Perguntou Ricardo com uma clareza súbita que o surpreendeu. Patrícia corou profundamente. Isso não tem nada a ver com... Patrícia, disse Ricardo com firmeza, depois de 15 anos trabalhando juntos, acho que mereço a verdade completa. Houve um longo silêncio antes que Patrícia falasse novamente, sua voz mal um sussurro. Eu estava apaixonada por você. Estive apaixonada por você por 15 anos, esperando que um dia você percebesse que eu era perfeita para você, que entendia sua ambição, que podia ser a parceira de que você precisava neste mundo. Ricardo sentiu uma mistura de compaixão e fúria que não sabia como processar. Patrícia, o que você fez não foi me proteger, foi manipulação. Você alterou o curso da minha vida baseando-se em seus próprios sentimentos não correspondidos. Eu sei, murmurou ela, lágrimas começando a rolar por suas bochechas. Eu sei, e vivi com essa culpa todos os dias. Mas, Ricardo, essas cartas chegaram há mais de 15 anos. Realmente teriam mudado alguma coisa? Ricardo se levantou da mesa, deixando dinheiro para o café intocado. Isso nunca saberemos, não é? Mas há uma coisa que eu sei. Você não pode mais trabalhar comigo. Preciso de sua demissão antes do final da semana. Naquela tarde, Ricardo voltou ao hotel com as 17 cartas em uma caixa de papelão que Patrícia havia guardado durante todos aqueles anos. Isabela estava no sofá da suíte, lendo um livro, enquanto as crianças tiravam uma soneca. Quando viu a expressão de Ricardo e a caixa em suas mãos, soube imediatamente que algo fundamental havia mudado. O que é isso? Perguntou suavemente. Ricardo sentou-se ao lado dela e contou toda a história. A confissão de Patrícia, as cartas interceptadas, a manipulação que havia durado anos. Isabela ouviu em silêncio, sua expressão passando do choque para a tristeza e finalmente para algo que parecia alívio.
Você quer ler as cartas? Perguntou Ricardo, oferecendo-lhe a caixa. Isabela negou com a cabeça. Essas cartas foram escritas por uma mulher diferente, para um homem diferente. Nós não somos as mesmas pessoas, o que éramos há 15 anos. Mas elas explicam tanto, insistiu Ricardo. Explicam o passado, confirmou Isabela, mas não mudam o presente. Ricardo, não importa se eu te escrevi 1000 cartas ou nenhuma. O que importa é o que decidirmos fazer agora, hoje, com a informação que temos e as pessoas que somos. Ricardo colocou a caixa na mesa de centro, sem abri-la. Isabela, quero que saiba que minha decisão de estar com você, de estar com as crianças, não tem nada a ver com culpa por essas cartas. Tem a ver com amor, com escolha, com ter encontrado finalmente o que realmente importa. Isabela pegou a mão dele, entrelaçando seus dedos. E o que você vai fazer com tudo isso? Perguntou, gesticulando para a janela que emoldurava a cidade. Vou vender minha participação para Vitor, respondeu Ricardo sem hesitar. Vou pegar o dinheiro dessa venda e vou construir algo novo no Brasil. Algo que me permita estar presente na vida dos meus filhos. Algo que nos dê estabilidade sem sacrificar o que realmente importa. Você tem certeza? Perguntou Isabela. Uma vez que você fizer isso, não há volta. Ricardo sorriu, sentindo uma paz que não experimentava há anos. Isabela, pela primeira vez na minha vida, estou completamente certo de algo. O retorno a Campinas pareceu um despertar de um sonho intenso. As crianças chegaram cheias de histórias sobre arranha-céus e pizzarias, mas Isabela notou como suspiraram de alívio quando o aroma familiar de jasmim os recebeu no jardim da fazenda. Ricardo observou a mesma reação em si mesmo. Nova York havia sido emocionante, mas aquilo se sentia como lar. No entanto, Dalila os esperava com notícias que transformariam seu reencontro tranquilo em algo mais complicado. Isabela, precisamos conversar, anunciou Dalila assim que Ricardo havia levado as malas para dentro. Seu tom era sério e Ricardo reconheceu imediatamente a expressão de uma advogada preparada para uma batalha. As crianças acabaram de chegar, Dalila. Deixe-as descansar. Isso não pode esperar. Dalila segurava uma pasta cheia de documentos. Enquanto estavam de férias em Nova York, recebi informações muito interessantes sobre a situação legal desta propriedade. Ricardo sentiu um calafrio premonitório. Que tipo de informação? O tipo que demonstra que minha família tem direitos legais sobre esta terra que vão muito além do que qualquer um de nós imaginava. Dalila abriu a pasta, revelando cópias de documentos antigos, mapas e certificações legais. Contratei um investigador particular para revisar os registros históricos da propriedade. Isabela se aproximou, examinando os papéis com crescente surpresa. Dalila, o que você encontrou exatamente? Encontrei que a transação original entre o avô de Ricardo e nosso bisavô foi fraudulenta. O intermediário que gerenciou a venda falsificou a assinatura de nosso bisavô, que havia morrido 3 meses antes da suposta venda. As palavras caíram como pedras em um lago tranquilo. Ricardo sentiu que o chão se movia sob seus pés. Isso é impossível. Minha família tem a escritura legal há 70 anos. Uma escritura baseada em documentos falsificados, replicou Dalila firmemente. Ricardo, tecnicamente esta propriedade nunca deixou de pertencer à nossa família. Seu avô comprou uma propriedade que não estava realmente à venda. Isabela olhou entre sua irmã e Ricardo, sentindo o peso de uma revelação que mudaria tudo novamente. O que isso significa legalmente? Significa que temos direito de reivindicar a propriedade completa, explicou Dalila. Significa que Isabela e as crianças poderiam ter segurança econômica permanente sem depender da boa vontade de ninguém.
Ricardo sentou-se pesadamente em uma das cadeiras da sala de jantar, processando a informação. Por semanas, ele havia lutado com a culpa de ter herdado uma propriedade que moralmente sentia que pertencia a Isabela. Agora descobria que legalmente também poderia pertencer a ela. "O que você quer fazer com esta informação?" perguntou Isabela à sua irmã, mas olhando para Ricardo. "Quero que processemos", respondeu Dalila sem hesitar. "Quero que recuperemos o que sempre foi nosso e que Ricardo pague pelos anos de ocupação ilegal." "Dalila", murmurou Isabela, "isso destruiria qualquer possibilidade de... De quê? De serem uma família feliz?" Dalila se virou para Ricardo. Onde estava essa família feliz quando Isabela estava sozinha e sem recursos? Onde estava quando as crianças precisavam de atenção médica que ela não podia pagar? Ricardo levantou o olhar, seus olhos encontrando os de Isabela. Naquele momento, ambos entenderam que haviam chegado a um ponto de decisão que definiria não apenas seu futuro juntos, mas o tipo de pessoas que escolheriam ser. "Isabela", disse Ricardo suavemente, "se legalmente esta propriedade pertence a você, então é sua. Você não precisa me processar. Eu assino a escritura amanhã mesmo." Dalila piscou, claramente não esperando essa resposta. "O quê?" "Você ouviu bem", continuou Ricardo levantando-se. "Se esta terra é da família de Isabela por direito, então deve estar em suas mãos. Não preciso de uma batalha legal para fazer o que é certo." Isabela o olhou com assombro, mas Dalila franziu a testa. "Ricardo, você entende o que está dizendo? Esta propriedade vale milhões." "Entendo perfeitamente", respondeu Ricardo. "E também entendo que há coisas mais valiosas que o dinheiro." A oferta de Ricardo deixou todos em silêncio. Isabela sentou-se lentamente, como se as pernas já não pudessem sustentá-la. Dalila fechou a pasta de documentos bruscamente, claramente desconcertada por uma resposta que não havia antecipado em nenhum de seus cenários legais. "Ricardo", disse Isabela com voz trêmula, "você não pode simplesmente doar uma propriedade dessa magnitude. Você tem responsabilidades, obrigações." "Minhas únicas responsabilidades agora são com vocês", a interrompeu Ricardo. "Isabela, por 20 anos persegui dinheiro e sucesso, acreditando que isso me faria feliz. Agora tenho a oportunidade de fazer algo que realmente importa." Dalila levantou-se abruptamente. "Isso é ridículo. Isabela, você não pode considerar seriamente aceitar isso como um presente. O que acontece quando ele se arrepender? O que acontece quando ele decidir que foi muito generoso e quiser tudo de volta?" "Não vai acontecer", disse Ricardo com calma, "porque não é um presente condicionado ao nosso futuro romântico. É um reconhecimento da justiça. Esta terra deveria ter sido de Isabela desde o início." Isabela se levantou e caminhou até a janela, observando seus filhos brincarem no jardim. Mateus havia encontrado a bola de futebol e estava ensinando seus irmãos alguns dos truques que Ricardo lhe havia mostrado. A cena era perfeita, doméstica, cheia da alegria simples que havia caracterizado suas vidas antes de Ricardo voltar para complicar tudo. "E você?", perguntou Isabela sem se virar. "Se me der a propriedade, onde você vai morar? O que vai fazer?" "Isso depende de você", respondeu Ricardo honestamente. "Se me permitir ficar aqui, buscarei uma maneira de contribuir sem ser um fardo. Se preferir que eu encontre outro lugar, eu entenderei." "Ricardo", interveio Dalila, "isso é manipulação emocional. Você está colocando Isabela em uma posição onde ela se sente obrigada a convidá-lo a ficar porque você acabou de dar a ela uma fortuna." "É isso que você pensa?", perguntou Ricardo diretamente a Isabela. Isabela finalmente se virou, e Ricardo pôde ver lágrimas em seus olhos. "Não sei o que pensar. Tudo isso é demais. As revelações sobre as cartas, a viagem a Nova York, agora isso.
Sinto como se meu mundo estivesse mudando tão rápido que não consigo manter o equilíbrio. Naquele momento, Sofia entrou correndo do jardim, seguida de perto por seus irmãos. Mãe, Ricardo, Mateus diz que vai nos ensinar a fazer gols como os jogadores profissionais. Os 4 meninos pararam ao notar a tensão na sala. Mateus, com seu instinto protetor desenvolvido, aproximou-se imediatamente de Isabela. Está tudo bem, mãe? Isabela secou rapidamente as lágrimas. Sim, meu amor. Os adultos só estão discutindo algumas coisas importantes. É sobre dinheiro? Perguntou Pedro com sua percepção característica. Porque eu ouvi a tia Dalila dizer algo sobre milhões. Dalila e Ricardo trocaram olhares desconfortáveis. Foi Davi quem surpreendeu a todos com seu próximo comentário. Se é sobre dinheiro, disse com a seriedade de um artista contemplando uma obra-prima, não é mais importante estarmos juntos? Em Nova York tinha muito dinheiro, mas as pessoas pareciam tristes. Aqui temos menos dinheiro, mas somos felizes. A observação de uma criança de 7 anos atingiu diretamente o cerne do conflito adulto. Ricardo se ajoelhou para ficar na altura de Davi. Você realmente pensou isso sobre as pessoas em Nova York? Davi assentiu solenemente. Eles andavam muito rápido e nunca sorriam, como se tivessem medo de chegar tarde a algo importante, mas nunca encontrassem esse algo importante. Ricardo olhou para Isabela, vendo em seus olhos o reflexo de seus próprios pensamentos. As crianças haviam visto o que os adultos estavam muito cegos para notar: que a busca obsessiva pelo sucesso podia roubar a capacidade de desfrutar os momentos simples que realmente construíam uma vida feliz. Crianças, disse Isabela suavemente, preciso que vão brincar lá fora um pouco mais, enquanto os adultos terminam de conversar. Quando eles se foram, Isabela se dirigiu à irmã. Dalila, agradeço tudo o que você fez para nos proteger, mas preciso que respeite minha decisão, seja qual for. Isabela, não, Dalila. Por 7 anos, tomei todas as decisões importantes sobre nossas vidas sozinha. Cometi erros e tive sucessos, mas foram meus. Não vou começar agora a deixar que outros decidam por mim. Ela se virou para Ricardo. E você? Preciso que entenda que aceitar a propriedade não significa automaticamente que estamos prontos para ser um casal novamente. Significa que aceito o seu gesto como o que você diz que é, um ato de justiça. Ricardo assentiu. Eu entendo completamente. Mas, continuou Isabela, um pequeno sorriso aparecendo em seus lábios, também significa que temos tempo para descobrir o que somos agora, sem a pressão de problemas de dinheiro ou insegurança legal. Pela primeira vez desde que voltaram de Nova York, Ricardo sentiu esperança real. 6 meses depois, a fazenda havia iniciado sua transformação mais bonita em décadas. Ricardo havia mantido sua palavra, vendeu sua participação na empresa nova-iorquina e usou parte do dinheiro para estabelecer um negócio de consultoria que podia gerenciar do Brasil. Isabela havia transformado seu pequeno negócio de costura em uma boutique que empregava várias mulheres da cidade, especializando-se em designs que combinavam técnicas tradicionais brasileiras com estilos contemporâneos. Mas a mudança mais significativa não foi econômica, e sim emocional. As crianças haviam florescido com a presença constante de Ricardo. Mateus já não carregava o peso de ser o único protetor masculino da família. Davi havia começado aulas de arte em Campinas. Pedro havia encontrado em Ricardo alguém que podia responder suas perguntas infinitas sobre o mundo. E Sofia havia desenvolvido uma relação especial com seu pai, que a levava em aventuras que alimentavam seu espírito corajoso. No entanto, foi em uma tarde de outubro que tudo mudou de maneira inesperada. Sofia vinha reclamando de dores de cabeça há alguns dias, mas Isabela havia presumido que se deviam ao início do ano escolar.
Quando a menina desmaiou durante o jantar, Ricardo e Isabela a levaram imediatamente ao hospital mais próximo. Os exames médicos revelaram uma condição genética rara que afetava seu sistema neurológico, uma condição que Ricardo também portava e que havia passado despercebida por anos. O diagnóstico não era mortal, mas exigia tratamento especializado e cuidados constantes. Na sala de espera do hospital, enquanto Sofia dormia depois dos exames médicos, Ricardo e Isabela se encontraram enfrentando juntos a primeira crise real como pais. Os médicos dizem que é tratável, murmurou Isabela segurando a mão de Ricardo pela primeira vez em meses, mas vai exigir viagens regulares a São Paulo para tratamentos especializados. Ricardo apertou a mão dela. Faremos o que for necessário. Dinheiro não é problema, tempo não é problema, o que ela precisar. Ricardo, disse Isabela suavemente, isso vai ser a longo prazo. Anos de tratamentos, de incerteza médica. Você está preparado para isso? Você está preparado para ser pai não só nos momentos felizes, mas também nos difíceis? Ricardo a olhou diretamente nos olhos. Isabela, passei 6 meses aprendendo a ser pai na vida cotidiana. Sei que isso é diferente, mais sério, mas minha resposta é a mesma que tem sido desde que voltei. Quero estar aqui para tudo. Para os bons momentos e os maus, para as celebrações e as crises. Naquela noite, no quarto do hospital onde Sofia dormia com monitores médicos conectados ao seu pequeno corpo, Isabela finalmente baixou todas as suas defesas emocionais. Tenho medo, admitiu em um sussurro. Eu também, respondeu Ricardo, aproximando sua cadeira da dela. Mas não precisamos ter medo sozinhos. Isabela se virou para ele e pela primeira vez em 20 anos, Ricardo viu a mulher jovem e vulnerável que havia amado, não escondida por trás da força que havia construído como mãe solteira. Ricardo, você realmente acredita que podemos fazer isso funcionar? Uma família de verdade, não apenas um arranjo conveniente para as crianças? Acredito que já somos uma família de verdade, respondeu Ricardo. Fomos desde o momento em que decidimos colocar o bem-estar das crianças acima de nossos medos individuais. Isabela sorriu pela primeira vez desde que haviam chegado ao hospital. Sabe o que é o mais estranho de tudo isso? O quê? Que é preciso uma crise médica para eu perceber que não quero mais enfrentar as coisas sozinha, que durante esses meses eu estava esperando que você fosse embora, mas agora que Sofia precisa de nós dois, percebo que eu também preciso de você. Ricardo sentiu algo se afrouxar em seu peito, uma tensão que ele havia carregado por meses sem perceber. Você está me dizendo que quer tentar, de verdade, não apenas pelas crianças? Estou dizendo que quero tentar porque somos bons juntos. Porque os últimos 6 meses me mostraram que você é o homem que eu sempre esperei que fosse. E porque... Ela parou, respirando profundamente. Porque nunca deixei de te amar, Ricardo. Nunca. No silêncio do quarto do hospital, com sua filha dormindo pacificamente entre eles e o som suave dos monitores médicos criando uma estranha sinfonia de esperança, Ricardo e Isabela se beijaram pela primeira vez em 20 anos. Foi um beijo que sabia a lágrimas, a promessas renovadas e a compreensão de que o amor verdadeiro não era apenas sobre os momentos perfeitos, mas sobre escolher estar juntos, especialmente quando a vida se tornava complicada e assustadora. Quando se separaram, Ricardo sussurrou em sua testa: aconteça o que acontecer com Sofia, enfrentaremos juntos. Juntos, confirmou Isabela. E pela primeira vez em anos, a palavra não a assustou. 1 ano depois do diagnóstico de Sofia, a fazenda fervilhava de atividade em preparação para uma celebração que parecia impossível meses atrás. Os médicos haviam confirmado que o tratamento experimental havia funcionado melhor do que o esperado.
E Sofia havia respondido tão bem que só precisaria de check-ups ocasionais, em vez das sessões intensivas que haviam dominado suas vidas. Os jardins estavam decorados com balões coloridos, bandeirinhas e guirlandas de flores para celebrar tanto a recuperação de Sofia quanto o aniversário de 8 anos dos quádruplos. Ricardo havia insistido que fosse uma festa brasileira tradicional, completa com uma roda de samba e chorinho e galinhada preparada pelas melhores cozinheiras da cidade. Não posso acreditar que há 1 ano estávamos tão assustados, comentou Isabela enquanto ajustava as flores nas mesas do jardim. Ela usava um vestido azul que Ricardo havia escolhido especificamente porque realçava seus olhos. Um detalhe que ela havia notado e apreciado em silêncio. Eu não posso acreditar que há 2 anos eu não sabia que vocês existiam, respondeu Ricardo, observando os 4 meninos correrem entre as árvores com seus convidados da escola. Às vezes sinto que toda a minha vida antes disso foi apenas uma preparação para este momento. A festa atraiu não apenas os amigos das crianças, mas toda a comunidade que havia testemunhado a extraordinária transformação desta família. Seu Carlos havia vindo com sua nova namorada, uma professora da escola local com quem havia encontrado uma felicidade genuína depois de aceitar que Isabela nunca seria sua. Dalila chegou de São Paulo com seu arqueólogo americano, com quem havia se casado em uma pequena cerimônia no mês anterior. O momento mais emotivo chegou quando Mateus, agora claramente o líder de seus irmãos, aproximou-se do microfone que a banda havia instalado. Quero dizer algo, anunciou com a seriedade que o caracterizava. Há 2 anos, a mamãe cuidava de nós sozinha e éramos felizes. Depois Ricardo chegou e pensei que ia estragar tudo, mas me enganei. A multidão se calou, captando a importância do momento. Ricardo não estragou nossa família, continuou Mateus, olhando diretamente para o pai. Ele nos ajudou a nos tornar a família que sempre deveríamos ser. E quando Sofia ficou doente, ele não foi embora. Ele ficou e lutou conosco. Ricardo sentiu as lágrimas pinicando em seus olhos. Aproximou-se de Mateus e o abraçou na frente de todos os convidados. Obrigado, filho, murmurou em seu ouvido. Posso dizer mais uma coisa? Perguntou Mateus. Claro. Mateus pegou a mão de Isabela e a de Ricardo, unindo-as. Acho que é hora de a mamãe e o Ricardo se casarem de verdade. Nós já votamos e decidimos que queremos que seja oficial. A proposta espontânea de uma criança de 8 anos pegou a todos de surpresa. A multidão explodiu em aplausos e gritos de apoio. Isabela corou profundamente, mas Ricardo viu em seus olhos não vergonha, e sim alegria. O que você diz? Perguntou Ricardo, ajoelhando-se diante dela enquanto os 4 filhos os rodeavam. Você se casaria comigo? Oficialmente diante de toda essa gente que nos ama? Não tenho anel, protestou Isabela rindo. Sofia tirou imediatamente uma pulseira de contas que usava. Você pode usar isso até termos um de verdade, ofereceu solenemente. Isabela olhou ao redor, para seus 4 filhos esperando sua resposta, para Ricardo com amor genuíno em seus olhos, para a comunidade que havia sido sua família por anos e que agora celebrava essa nova evolução. Sim, disse simplesmente, e a palavra foi seguida por uma explosão de celebração que pôde ser ouvida até a cidade. Enquanto Ricardo deslizava a pulseira infantil em seu dedo, anular e a banda começou a tocar uma canção alegre. Isabela percebeu que havia encontrado algo que não sabia que estava procurando. Não apenas um amor romântico, mas uma família completa, uma comunidade e a paz de saber que todos haviam escolhido estar juntos, não por obrigação, mas por amor genuíno. 3 meses depois daquela proposta espontânea, a fazenda se preparava para um casamento que seria lembrado por gerações. Isabela havia insistido em uma cerimônia simples, mas Ricardo havia aprendido que simples em termos brasileiros significava íntima, mas cheia de tradição,
cor e alegria. A capela da cidade havia sido decorada com flores brancas e amarelas, e o padre Antônio, que havia batizado os quádruplos, oficiaria a cerimônia. Isabela usava o vestido de noiva de sua avó, alterado por suas próprias mãos experientes, enquanto Ricardo vestia um terno de linho claro que havia mandado fazer especialmente para a ocasião. Os 4 filhos tinham papéis especiais na cerimônia. Mateus, como padrinho de alianças, Davi havia desenhado os convites. Pedro havia escrito um poema que leria durante a cerimônia, e Sofia seria a encarregada de levar as flores, uma honra que havia aceitado com a seriedade de uma missão diplomática. "Estão nervosos?" perguntou Dalila enquanto ajudava Isabela com o véu no quarto nupcial. "Surpreendentemente, não", respondeu Isabela, observando-se no espelho antigo que havia pertencido à sua bisavó. "Sinto como se este momento tivesse sido inevitável desde o dia em que Ricardo voltou, como se todas as dificuldades, todas as dúvidas, fossem parte de um caminho que nos levava exatamente aqui." No quarto dos homens, Ricardo experimentava uma calma similar. Vitor havia vindo de Nova York para o casamento, admitindo que nunca havia visto Ricardo tão genuinamente feliz. "Você se arrepende de ter deixado tudo em Nova York?" perguntou Vitor, enquanto Ricardo ajustava a gravata. "Olhe por aquela janela", respondeu Ricardo, apontando para o jardim onde os convidados se reuniam. "Você vê meus filhos correndo entre as árvores que seus bisavós plantaram? Você vê Isabela dirigindo as mulheres que preparam a comida com receitas que foram passadas por gerações? Você vê esta comunidade que nos adotou como família? Vitor, eu não deixei nada, encontrei tudo." A cerimônia foi perfeita em sua imperfeição humana. Pedro esqueceu a metade de seu poema, mas improvisou algo ainda mais bonito. Sofia tropeçou em seu vestido, mas levantou-se rindo e continuou espalhando pétalas como se nada tivesse acontecido. Davi chorou de emoção durante os votos e Mateus manteve uma seriedade solene que fez todos os presentes sorrirem. Quando o padre Antônio lhes pediu para trocarem votos pessoais, Ricardo pegou as mãos de Isabela e falou do coração. "Isabela, há 20 anos eu te amei com a paixão da juventude, mas hoje eu te amo com a sabedoria da experiência. Prometo que nunca mais colocarei nada acima de nossa família, que enfrentarei cada dia como uma oportunidade de te escolher novamente e que farei todo o possível para ser o homem que você e nossos filhos merecem." Isabela respondeu com voz trêmula, mas clara. "Ricardo, você me ensinou que o amor verdadeiro não é apenas um sentimento, mas uma série de decisões diárias. Prometo escolher a confiança sobre o medo, a comunicação sobre o silêncio e a esperança sobre a dúvida. Prometo construir com você não apenas um casamento, mas um lar onde nossos filhos aprendam que o amor real sempre vale a pena o risco." Quando se beijaram como marido e mulher oficialmente, os quádruplos correram para eles, envolvendo seus pais em um abraço coletivo que se tornou o símbolo de sua nova família unificada. A celebração continuou até altas horas da noite. A banda tocou, os casais dançaram sob as estrelas e as crianças adormeceram nas cadeiras decoradas, exaustas mas felizes. Enquanto Isabela e Ricardo dançavam sua última canção como recém-casados, ele sussurrou em seu ouvido: "Sabe qual é a parte mais incrível de tudo isso?" "O quê?" "Que isso não é o fim da nossa história, é apenas o começo." Isabela sorriu, apoiando a cabeça em seu ombro. "O começo de tudo o que deveria ter sido sempre." No jardim perfumado pelo jasmim, sob as mesmas estrelas que haviam testemunhado seu amor juvenil, Ricardo e Isabela começaram sua nova vida juntos, sabendo que haviam encontrado algo mais valioso que qualquer sucesso individual. Haviam encontrado o lar do coração. Espero que você tenha gostado da história de hoje.
Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.